Ele me invocará e eu o ouvirei. Hei de livrá-lo e glorificá-lo. Vou saciá-lo com longos dias. 18 de fevereiro, ano 2024, domingo, primeiro domingo da quaresma. Hoje é dia de São Teutônio. Com alegria, a gente está novamente aqui na Rádio 87.9 FM, a rádio da família ibiramense, trazendo o programa feito pela Pastoral da Comunicação aqui da nossa paróquia Santo Berto, Minutos do Evangelho. A gente vem com satisfação, fazer este programa aqui na rádio. A gente tem já caminhando aí para 3 anos, fazendo já esse trabalho à frente do programa Minutos do Evangelho e há 2 anos já com a Pastoral da Comunicação aqui da paróquia. Quaresma é tempo favorável para renovarmos nossa aliança com Deus, dispondo-nos a fazer nascer o que é novo no Espírito. Com Jesus, somos conduzidos ao deserto para afirmar nossa opção pela vida e vencer as tentações do divisor. Fortalecemos na liturgia, quando participamos da Santa Missa, o compromisso com o Reino, renovando as promessas feitas no nosso batismo. Estamos no tempo da Quaresma, é muito importante esse período para toda a Igreja, para todos nós católicos, para todo cristão, porque é o tempo em que nos preparamos para a Páscoa do Senhor, onde nosso Senhor, por amor a nós, se entrega de corpo e espírito para nos redimir de nossos pecados. Esse é o tempo de preparação chamado Quaresma. Esse mês de fevereiro, a gente vem trazendo sempre assim, no início do programa, a oração do Papa Francisco para este mês. Esse mês ele reza e pede para que toda a Igreja reze também pelos doentes terminais. Rezemos para que os doentes na fase terminal das suas vidas e as suas famílias recebam sempre os cuidados e o acompanhamento necessários, tanto do ponto de vista médico como humano. Nossa obrigação, como cristãos, é prestar solidariedade e apoio para as pessoas em estado terminal de uma doença, principalmente também as suas famílias. E o programa Minutos do Evangelho, deste domingo, vai trazer Momento com Maria, logo a seguir, A gente vai falar de uma devoção chamada Nossa Senhora da Eucaristia, Vamos lembrar, que é um programa um quadro já gravado do ano passado, Mas que a gente está reutilizando essas devoções de Nossa Senhora, para falar aqui no programa. Traremos também os santos da Santa Igreja dessa semana que passou, o Evangelho de São Marcos de hoje, muito bonito também. O quadro com a palavra à Igreja, novamente o Eduardo Adolfo Flores, nosso ministro aqui da Matriz Santo Berto, da Igreja Matriz, ministro da Eucaristia, da Sagrada Comunhão. Ele vem falar um pouco para nós hoje, novamente, hoje falando sobre esse período, que nós estamos vivendo agora, que é a Quaresma. Então ele fala um pouquinho, brevemente, sobre a importância desse momento para nós cristãos, para nós católicos, o período da Quaresma. Muito obrigado, Eduardo, pela prestação desse serviço aqui para a Pastoral da Comunicação no programa Minutos do Evangelho, no quadro Com a Palavra à Igreja. Vamos trazer também a agenda da nossa paróquia, para os próximos dias, esta semana. Vamos ter músicas, reflexão e um pouco do conhecimento do magistério, da tradição, da doutrina da nossa Santa Igreja. Tudo isso hoje no programa desse primeiro domingo da Quaresma, programa Minutos do Evangelho. Vamos ouvir uma música e depois a gente já fala aí dessa devoção a Nossa Senhora da Eucaristia.
E vamos falar então da Mãe do Senhor, Nossa Senhora Santíssima. Maria tem muitas devoções, né? Muitas bem conhecidas aqui do povo brasileiro, outras nem tanto. Tenho pesquisado e procurado trazer alguma devoção de Nossa Senhora diferente cada domingo. E gratificante saber, né, que tem tantas devoções à Mãe do Senhor, não seria por menos, né, que Maria realmente é a mãe querida, ela é a nossa medianeira, a nossa advogada e aquela que nos traz muitas, muitas, infinitas graças. Então, por isso, tanta devoção a ela. E hoje nós vamos falar de uma devoção mariana, ainda do mês de fevereiro, né? Eu consegui, felizmente, achar várias, né, para trazer. Então, cada domingo estou trazendo uma diferente. E hoje a gente vai falar de Nossa Senhora da Eucaristia. A data dela é 21 de fevereiro. É Nossa Senhora da Eucaristia. Vamos falar dessa devoção, então. Maria, de modo especial, é o templo de Deus por excelência. Ela é a arca da aliança. Ela trouxe em seu seio imaculado o próprio Filho de Deus. De tal forma, amou o Pai e guardou as palavras do seu Filho, que o Filho e o Pai vieram a ela e nela fizeram sua morada. Ao concebermos Maria como habitação do sagrado, compreendemos o quanto Deus nos ama, apesar de nossa condição frágil. É impossível nos aproximarmos de Maria sem nos aproximarmos de Jesus. Maria nos leva a Cristo. Junto de Maria, somos banhados pela luz do Espírito Santo, que acumulou de graça. Em toda a Sagrada Escritura, não há mulher que tenha sido agraciada dessa maneira, a ponto de ter sido convidada para ser a mãe do Filho de Deus. São Lucas nos relata: o Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Aqui, o evangelista nos apresenta Maria como uma nova tenda do encontro de Deus com a humanidade. Coberta pela sombra do Altíssimo, Maria se torna o santuário onde Jesus toma imagem visível. Em Maria, encontramos o primeiro tabernáculo que Jesus habitou por 9 meses. Em Maria, Deus encarnado visita seu povo. Entre todos os santos, a Santíssima Virgem Maria resplandece como modelo de santidade e de espiritualidade eucarística. Maria está de tal modo ligada ao mistério eucarístico que mereceu que o Papa João Paulo II a chamasse de mulher eucarística. Ela viveu esse espírito eucarístico antes que o sacramento da Eucaristia fosse instituído por Jesus. Isto pelo fato de ter oferecido seu seio virginal à encarnação do Verbo de Deus. Logo após o nascimento de Jesus, ela realizou um gesto puramente eucarístico e ao mesmo tempo eclesial. Apresentou o menino Jesus aos pastores, aos magos e aos sumos sacerdotes no templo em Jerusalém. O fruto bendito de seu ventre apresenta-o ao povo de Deus e aos gentios, para que o adorassem e o reconhecessem como o Messias, o próprio Filho de Deus. Para ser como Maria, mulher eucarística, devemos transformar a nossa vida, que deve ser toda ela eucarística. O livro dos Atos dos Apóstolos nos refere que após a ascensão do Senhor ao céu, os apóstolos voltaram de novo ao cenáculo, onde costumavam se reunir. A mãe de Jesus estava ali presente, no seio da igreja. Lucas, o autor dos Atos, não poderia deixar de anotar esse fato. Maria está presente no instante em que vai se resplandecer a igreja. A mãe de Jesus, que estava com os apóstolos no desabrochar da igreja, no dia de Pentecostes, continuava no meio deles, participando da fração do pão. A Eucaristia, que, por assim dizer, viera dela, que tem com ela relação e origem, era seu alimento de cristã, que caminhava com a igreja. Igreja e Eucaristia são inseparáveis. Não há igreja sem Eucaristia,
porque não há igreja sem sacrifício de Jesus que se renova, como não há igreja sem encarnação de Jesus que se prolonga no tempo. A peregrinação da igreja se faz com a Eucaristia e pela Eucaristia, e com Maria, assunta ao céu, isto é, inseparável da mediação de Maria no céu. E para encerrar esse quadro de hoje, vamos falar que Maria foi a primeira habitação da Santíssima Trindade, O Espírito Santo e Deus Pai e o Filho se fizeram presente em Maria, a escolhida por Deus Pai Todo-Poderoso. Para encerrar, então, esse momento de devoção à Nossa Senhora, a Nossa Senhora da Eucaristia, vamos fazer a nossa oração a ela. Nossa Senhora da Eucaristia, Mãe de Jesus e nossa Mãe, estendei sobre nós o vosso manto maternal. Concedei-nos a graça especial que vos pedimos nas novenas que fizemos. Conserve em mim a fome do verdadeiro pão e a sede do verdadeiro vinho. Queremos, em comunhão contigo, doar nossa vida ao Pai e aos irmãos, como Jesus o fez na Eucaristia. Por Jesus Eucarístico, nosso alimento e fortaleza. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. Terceiro quadro do nosso programa deste domingo, os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 12 de fevereiro a hoje, 18 de fevereiro. Segunda-feira, 12 de fevereiro, dia de Santa Eulália. Era uma adolescente que foi torturada e martirizada. Ela nasceu aproximadamente no fim do século III na Espanha. Tendo apenas 13 anos, foi capaz de resistir às perseguições contra o catolicismo e a não renegar a sua fé. Naquele período, o imperador romano Diocleciano perseguia as famílias cristãs. Por isso, seus pais tiveram de se mudar de onde viviam, a fim de fugir das barbáries. Porém, mesmo assim, a santa foi queixar-se com o cônsul Dácio, dizendo que era católica. Santa Eulália foi torturada 13 vezes, a mesma quantidade que tinha de anos de vida. Além disso, foi também martirizada. Segundo a tradição, antes de morrer, foi chicoteada, queimada, cortada os seios, esfregada com pedras. Derramaram óleo quente sobre ela, rolada nas ruas dentro de um barril, jogada aos vermes, arrastada em um carro de bois, despida em público, exposta à neve, pregada numa cruz no formato de X. Nada disso a matou. Por fim, ela foi decapitada, As barbáries, que fizeram com os cristãos, com os católicos, com aqueles que não renegaram a fé em Cristo, Na terça-feira, dia 13 de fevereiro, dia de São Martiniano. Este santo nasceu no século IV em Cesareia, na Palestina. Aos 18 anos ingressou no eremitério e logo alcançou a fama de santidade. Era procurado por seu dom de dirigir e aconselhar as almas. Ele curava os doentes e também libertava muitas pessoas, do demônio. Fazia exorcismo, São Martiniano, um grande católico. Na quarta-feira, 14 de fevereiro, dia dos santos Cirilo e Metódio, os apóstolos dos eslavos, da Eslovênia, dos eslavos. Os dois irmãos, Miguel e Constantino, nasceram em Tessalônica, filhos de um empregado do imperador. Vieram se chamar Metódio e Cirilo, respectivamente, quando tornaram-se religiosos. Cirilo morreu em Roma a 14 de fevereiro do ano de 869 e foi sepultado na igreja de São Clemente, perto do Coliseu. Ele trouxe as relíquias de São Clemente a Roma, Foi São Cirilo que fez isso. Metódio, por outro lado, foi nomeado arcebispo de Panônia, com sede em Sírmio, ou voltou para os seus eslavos.
Lutou com várias dificuldades até a morte. Voltaram a atacá-lo por causa do uso da língua eslava nos ritos religiosos. Por fim, usavam o eslavo, o grego e o latim. Ele morreu em 6 de abril do ano de 885. Dois santos, né? Dois irmãos que eram santos da Eslovênia, né? 15 de fevereiro, quinta-feira, dia de São Cláudio Lacombiere, apóstolo do Sagrado Coração de Jesus. Nascido no sul da França, São Cláudio fez parte de uma família de posses. Teve 6 irmãos, dentre eles, 3 também foram sacerdotes ou religiosos, né? Viveram a vida religiosa. Em sua juventude, frequentou uma escola da Companhia de Jesus e ingressou na Ordem, na Companhia de Jesus, aos 17 anos. Quando tinha 41 anos, o sacerdote morreu de uma hemorragia interna. Seu falecimento ocorreu no primeiro domingo da Quaresma, no dia 15 de fevereiro, naquela época, né? Dia 15 de fevereiro era naquele período. Muito interessante. E na sexta-feira, 16 de fevereiro, dia de Santa Juliana, mártir por não aceitar o casamento pagão. Santa Juliana, que se tornou cristã desde a infância, foi filha submissa e obediente aos seus pais, mesmo tendo um pai chucro, violento e pagão. Segundo o costume da época, foi prometida por seu pai a um jovem nobre chamado Evilásio, cultuador de deuses. Quando a jovem tinha 19 anos, ela impôs a condição de que só se casaria com Evilásio se ele se convertesse. Foi sujeitada aos tormentos, que não conseguiram convencê-la. Então, enfurecido ou frustrado o noivo, condenou-a para ser decapitada. E assim aconteceu. Né? Ele não se converteu e, além de tudo, ainda mandou matar a moça. Né? Barbáries daquele período. 17 de fevereiro, sábado, dia dos 7 santos fundadores dos Servitas, né? Ministros da Unidade e da Paz. A Ordem dos Frades Servos de Maria, OSM, cujos membros são conhecidos como Servitas, foi fundada em Florença, na Itália, em 1233, por 7 ricos comerciantes. Eles nutriam uma particular devoção a Nossa Senhora e eram membros de uma companhia leiga de fiéis, chamada Associação Mor de Santa Maria. A pertença ao mesmo ramo de negócio, à mesma classe social e a comum devoção à Virgem Maria os uniram com laços de profunda amizade. Muitas pessoas, aflitas e angustiadas, dirigiam-se a eles para receber conforto e conselho, sobretudo os mais atônitos, pelo fato de 7 jovens ricos comerciantes terem escolhido voluntariamente a vida de pobreza. E hoje, domingo, né, dia 18 de fevereiro, é dia de São Teotônio, o primeiro santo português. Nascido em Ganfei, na Valença, Portugal, São Teotônio foi religioso. Desde criança foi confiado aos cuidados do seu tio-avô, Dom Crescônio, que era bispo de Coimbra. Com o auxílio do tio, estudou filosofia e teologia. E em seguida foi ordenado sacerdote. Um homem sábio. Ele foi suporte ao jovem Afonso Henriques durante a independência de Portugal e tornou-se conselheiro do então rei, Dom Afonso I. Tinha como amigo pessoal São Bernardo de Claraval. Com 70 anos, renuncia ao cargo de prior, desejando passar os últimos anos de sua vida dedicados à oração e à contemplação. Morreu 10 anos depois, em 18 de fevereiro, em Coimbra. Né? Esse foi então São Teotônio. Né? São Teotônio. Os santos, né, da Santa Igreja é tirado do livro, né, Santos de Cada Dia, de José Leite, também do Martirológio Romano e do site católico cançãonova.com. A gente traz resumido, né? Quem puder pesquise sobre a vida dos santos. Você vai se surpreender. Vamos ouvir agora então a música do Salmo de hoje, é o Salmo 24, que é: Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Vamos ouvir a música, depois a gente já traz o evangelho de hoje.
O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, logo o Espírito o impeliu para o deserto. Permaneceu no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava entre as feras e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: está completo o tempo e aproxima-se o reino de Deus. Fazei penitência. Crede no evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, para iniciarmos então a reflexão deste evangelho. Ele é curtinho, né? O evangelho de São Marcos deste domingo, né? Ele é um evangelho bem curtinho. Eu vou fazer já do rodapé da própria Bíblia aqui, né? Uma observação, né? Muito bem. O mistério da Santa Igreja manifesta-se na sua própria fundação. Jesus deu início à sua igreja pregando a boa nova, isto é, o advento do reino de Deus, prometido há séculos na Escritura, no Antigo Testamento, né? O tempo cumpriu-se e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência, e sobre esta expressão, né, fazei penitência, é o que Jesus pede, né? Convertei-vos e crede no Evangelho, né? Termina o Evangelho dessa liturgia de hoje com essa frase, né? Jesus termina. Vamos ver o que diz, então, a reflexão do dia a dia com o Evangelho, né? Desse Evangelho do primeiro domingo da Quaresma, é Marcos, capítulo 1, versículo de 12 a 15, né? O dia a dia com o Evangelho, da editora Paulus. Vamos ver o que eles nos trazem de reflexão. O deserto despertava fortes lembranças para os hebreus. A caminho da terra prometida, eles permaneceram 40 anos no deserto, onde Moisés teve a experiência de Deus libertador e recebeu os mandamentos, a base da sociedade, alicerçada na justiça. O número 40 indica totalidade. Pode-se dizer que Jesus foi tentado durante toda a sua vida pública. É no deserto, o lugar do encontro com Deus, que Jesus consolida sua decisão de fazer a vontade do Pai. Deverá enfrentar toda a tentação do inimigo. Para fortalecê-lo nessa luta, Jesus tem a seu favor o Espírito Santo e os anjos, né? São os mensageiros, em contraste com o Satanás, né? O diabo, seu rival. Após a prisão do Batista, Jesus inicia sua missão na Galiléia, longe de Jerusalém, centro do poder político, econômico e religioso daquela época, né? daquele período. Falar também, então, do catecismo da nossa Santa Igreja. A gente faz o elo de ligação entre o texto do Evangelho de hoje com o catecismo, né? Com a nossa doutrina da nossa Santa Igreja. A tentação de Jesus. O artigo 538 do Catecismo da nossa Santa Igreja diz o seguinte: os evangelhos falam de um tempo de solidão que Jesus passou no deserto, imediatamente depois de ter sido batizado por João. Impelido pelo Espírito para o deserto, Jesus ali permanece sem comer durante 40 dias. Vive com os animais selvagens e os anjos servem-no. Está no texto de hoje, né? O evangelho de hoje. No fim desse tempo, Satanás tenta-o por 3 vezes, procurando pôr em causa a sua atitude filial para com Deus. Jesus repele esses ataques, que recapitulam as tentações de Adão no paraíso e de Israel no deserto, e o diabo afasta-se dele, até determinada altura. Só o artigo 539.
Os evangelistas indicam o sentido salvífico deste acontecimento misterioso. Jesus é o novo Adão, que se mantém fiel naquilo em que o primeiro sucumbiu à tentação. Jesus cumpre perfeitamente a vocação de Israel, contrariamente aos que outrora, durante 40 anos, provocarão a Deus no deserto. Cristo revela-se o servo de Deus, totalmente obediente à vontade divina. Nisto, Jesus vence o diabo. Amarrou o homem forte, o diabo, para lhe tirar os despojos. A vitória de Jesus sobre o tentador no deserto antecipa a vitória da paixão, suprema obediência do seu amor filial ao Pai. Então, ligação ali da desobediência de Adão, de Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus. Esse, então, é o pecado original. E vem Jesus, mesmo sendo tentado, na sua forma humana, ele não sucumbe às tentações da serpente, e coloca Satanás no seu lugar, sendo, então, o cumprimento total da obediência que nós devemos a Deus. Jesus a cumpre no Calvário, na crucificação. Artigo 540. A tentação de Jesus manifesta a maneira própria de o Filho de Deus ser Messias, ao contrário do que lhe propõe Satanás e que os homens desejam atribuir-lhe. Foi por isso que Cristo venceu o tentador, por nós. Nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Temos um que possui a experiência de todas as provações, tal como nós, com a exceção do pecado. Todos os anos, pelos 40 dias da grande quaresma, a Igreja une-se ao mistério de Jesus no deserto. E o parágrafo 541. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para Galiléia. Aí proclamava a boa nova da vinda de Deus nesses termos: completou-se o tempo, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e acreditai na boa nova. Por isso, Cristo, a fim de cumprir a vontade do Pai, deu começo na terra ao reino dos céus. Vejam bem, ele deu começo aqui na terra ao reino que é dos céus. Ora, a vontade do Pai é elevar os homens à participação da vida divina. E falo reunindo os homens em torno do seu Filho, que é Jesus Cristo. Essa reunião em torno de Jesus Cristo, que Deus pretende, é a Igreja, a qual, aqui na terra, mantém o germe e o princípio do reino de Deus. Catecismo da nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana, algo que, ao lado da Palavra de Deus, da Bíblia, todo católico deveria ter em casa, com certeza, e lê-lo, não só para enfeitar prateleira. Cerramos, então, o Evangelho de hoje. Continuamos aí com o programa. Então vamos trazer em seguida nosso amigo Eduardo com a palavra à Igreja de hoje. Olá, amigos do programa Minutos do Evangelho. Meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Humberto de Ibirama e hoje estou aqui para falar mais um pouquinho sobre a Quaresma, ela que começou na quarta-feira de cinzas e é um momento muito importante para o católico, que são os 40 dias que antecedem a principal festa da Igreja Católica, que é a Páscoa. A Quaresma são 40 dias que servem para a reflexão das nossas atividades e atitudes, tanto pessoais quanto profissionais e principalmente na sociedade em que vivemos. Ela também significa uma mortificação espiritual para nos arrependermos de todos os pecados cometidos até então. Essas reflexões nós podemos fazer de algumas maneiras. Dentre elas nós podemos destacar a oração. A oração deve ser feita através de um terço diário, umas reflexões relacionadas aos exercícios espirituais do retiro quaresmal, ao qual nós encontramos facilmente, e também a via sacra todas as sextas-feiras. Elas têm por objetivo
aprofundarmos ainda mais a nossa fé e mostrar a nossa insignificância perante a Deus, Ele que é o nosso Ser Supremo, é o nosso Criador e ao qual nós devemos todo o nosso respeito. Além das nossas orações diárias, nós também temos que fazer as nossas penitências. As nossas penitências são atos que nós podemos fazer com o intuito de nos penitenciarmos, a fim de mostrarmos a nossa pequenez e a nossa necessidade perante Deus. Dentre eles a gente pode destacar, às vezes, 40 dias sem comer doces, sem refrigerantes, sem redes sociais, fazer uma leitura diária, uma oração diária por alguma pessoa, compartilhar, de repente, uma dezena do terço com alguém que você deseja rezar, enfim, fazendo esta penitência diariamente, a fim de mostrarmos a nossa pequenez, e também significa a virtude da temperança, onde que nós podemos nos dividir em temperos, sempre de pouco em pouco, a fim de mostrarmos a nossa ressignificância perante ao pensamento de Deus. Uma outra atitude que devemos ter relacionada à Quaresma é a questão da caridade. A caridade com o próximo, a caridade com um amigo, a caridade com alguém que necessite, uma ajuda, algo nesse sentido. A caridade também se inclui a questão das esmolas. As esmolas que têm que ser levadas em consideração no sentido de ajudar uma pessoa. Não importa o que ela vai fazer com essa esmola. O importante é você dar de coração e orientar no sentido de que essa esmola seja feita para um benefício dessa pessoa que necessita. E lembrando também que a caridade é feita do modo discreto. O que a mão esquerda faz, a direita não vê. Agora, não adianta nós fazermos essas atitudes comentadas agora há pouco por 40 dias, se nós também não decidimos fazer a confissão. Essa confissão que tem que ser refletida sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pecados, e feita diretamente com um padre de confiança. Esse padre vai lhe orientar na melhor maneira possível, tanto pessoalmente quanto espiritualmente, a fim de levar você ao caminho de Deus. Não tenha vergonha, você não está falando com o padre, você está pedindo pelo perdão dos seus pecados naquele momento para Deus. Lembrando também da importância de irmos à missa, principalmente todos os domingos, que é o dia sagrado para o católico. É um dia de nós elevarmos todas as nossas esperanças, valores, virtudes, trabalhos, riquezas, enfim, tudo que Deus nos ofereceu à sua graça. Domingo é o dia de ir à igreja, principalmente no tempo da Quaresma. Então ficamos por aqui. São algumas atitudes que nós devemos fazer nesta Quaresma e que no final dela, com certeza, você fazendo ela de coração, de corpo e de alma, você se transformará numa pessoa ainda mais temente a Deus. Mas é isso, amigos. Comentem aí embaixo o que você espera da Quaresma desse ano, quais as atitudes que você vai ter para que nós possamos ter uma Quaresma de maior qualidade, e nos encontramos no próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Último quadro do programa, a agenda da paróquia, né? A agenda desta semana aí que se inicia, a gente fala do dia 21 até o dia 25. Nessa semana aí de compromissos que a gente tem agendado aqui e que a gente vai divulgar no programa de hoje. Vou lembrar novamente, a gente lembra sempre, né? Que isso aqui é uma agenda já programada em dezembro, certo? E o programa ele é gravado com uma semana praticamente de antecedência, né? Vários dias de antecedência, né, para dar tempo da gente editar e levar para trazer para a rádio comunitária. Então, pode haver divergência, né? A gente deixa essa ressalva, né? Mas continuem acompanhando as redes sociais da nossa paróquia Santo Humberto, né, que a gente tenta, dentro do possível, quando tem alguma alteração que dá tempo, a gente comunica ali, né, nas redes sociais também, né? Mas nem sempre a gente consegue receber a informação de alteração de agenda a tempo, né? Então fica aqui a explicação, né? Não é
por desleixo ou por vontade própria que as coisas acontecem. São imprevistos, né? Muito bem, então, quarta-feira, 21 de fevereiro, 19h30, temos a missa na Igreja Matriz Santo Huberto com a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Lembrando que nós estamos no momento da Quaresma, né? No dia 24 de fevereiro, 5 da tarde, temos a missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida do Caminho do Meio, né? Então, 24 de fevereiro, 5 da tarde, Caminho do Meio, missa. 5 da tarde também, no dia 24 de fevereiro, missa na Igreja São José Operário, no bairro Operário. Ainda sábado, 24 de fevereiro, 19h, missa na Igreja Bom Jesus, do bairro Bela Vista e Progresso. Também acontece a missa às 19h na Igreja Matriz Santo Huberto, isso também no sábado. Domingo é 25 de fevereiro, então às 8 da manhã, haverá missa na Igreja São Miguel, da Serra São Miguel. Às 8 da manhã também, a missa dominical na Igreja Matriz Santo Huberto. E ainda no domingo, 10 da manhã, missa na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, do Ribeirão Areado. Aqui então a lembrança, né? Quer dizer que essa missa do dia 21 de fevereiro, na Igreja Matriz Santo Huberto, a missa de quarta-feira, ainda é possível levar alimentos não perecíveis para a coleta solidária do movimento Cursilho da Cristandade e da Paróquia Santo Huberto. Lembrar que dia 25 de fevereiro já é o segundo domingo do tempo da Quaresma, né? Vamos nos preparar então e bem nesse período, né, para a Páscoa do Senhor, fazer as nossas obrigações religiosas, nossas penitências, né, nossas abstinências, né, e principalmente oração, conversão, arrependimento, né? Isso é muito importante. Outra coisa que é muito importante, que nós vamos voltar a falar, é do dízimo, né? Dízimo é partilha. O que é partilhado com amor tem graças eternas. Dá ao Altíssimo conforme te foi dado por ele. Dá de bom coração, de acordo com o que tuas mãos ganharam, pois o Senhor retribui a dádiva e te recompensará tudo 7 vezes mais. Eclesiásticos, 35, capítulo 12, versículo 12 ao 3, né? Ser dizimista é viver em comunhão com a igreja, participar ativamente do cuidado com toda a igreja, especialmente com os mais necessitados, assumir a missão de evangelizar, recebida no batismo. Lembrar então, né, que o dízimo ele é uma opção de cada um de nós, uma obrigação como católicos, né? É uma obrigação. E quando alguém falar que não oferta o dízimo porque o dinheiro não é bem aplicado, muito bem. Quero dizer que em vários países, se a igreja deixasse de atuar na saúde, na educação e no acolhimento, né, saísse de lá e não fizesse mais isso, todas as pessoas que são servidas por ela estariam à mercê da própria sorte, né? Isso não pode acontecer, por isso que a gente oferta o dízimo. Mas aqui no Brasil também existem muitas atuações da nossa Santa Igreja que é feita através da sua oferta do dízimo, né? E lembre-se, né? Você faz a sua obrigação, a sua parte de fazer a sua oferta de coração com amor. Se a administração da igreja não usufruir dos recursos como deveria, eles devem prestar contas a Deus. Você presta contas da sua parte. A igreja, os responsáveis pela igreja, né, da parte deles. Pode ter certeza, Deus vai cobrar, não tenha dúvida. Programa Minutos do Evangelho, de segunda a sexta-feira, em 2 horários. Meio-dia, com reprise às 7 da noite, e aos domingos, meio-dia, aqui na 87.9 FM, a Rádio da Família Ibiramense. Programa na Rádio Belos Vales, a 89.9 FM, da Rede Vale Norte de Comunicação, de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã. Então, acordando com a Pastoral da Comunicação, 6 horas da manhã, na Rádio Belos Vales, o programa Minutos do Evangelho. Encerrar o programa deste domingo, fazendo a oração ao santo do dia de hoje. Senhor meu Deus, São Teotônio foi firme no que percebia ser a voz do céu a seu respeito. Nós pedimos, Senhor, dai-nos a graça
de, nas nossas decisões e renúncias, sermos firmes em Ti, para que não fujamos da Sua vontade. São Teotônio, rogai por nós. E vamos pedir a intercessão de São Teotônio para nós, pedindo que Deus nos abençoe, a nossa família, nosso trabalho, nossos projetos e estudos, enfim, e que nos oriente neste tempo da Quaresma para nos tornarmos melhores seres humanos, melhores cristãos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um bom final de domingo a todos e que esta semana seja uma semana abençoada. Vamos ouvir a última música do programa de hoje. Um abraço a todos.